Beleza. Começando. Seja bem-vindo a este canal, eu sou a Priscila e nós estamos fazendo a resenha do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Hoje nós vamos falar a partir do capítulo 2, que começa na página 36 desse livro que eu mostrei aqui que eu tenho. E o tema é algumas objeções. Então, algumas objeções a respeito do capítulo 1, algumas objeções à lei da natureza humana. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, os vídeos anteriores, eu peço por gentileza, assista para poder entender o que nós iremos dizer neste vídeo. Eu criei até uma playlist para ir adicionando os vídeos conforme nós fomos lançando da resenha do livro. Então, vamos começar. Eu tive que dividir em duas partes este capítulo, tá? Então, vão ser 2 vídeos. Por quê? Depois vocês vão entender o porquê. Hoje nós vamos falar sobre a lei moral como instinto gregário. Então, a regra de comportamento digno. Algumas pessoas mandavam cartas para o C.S. Lewis com uma dificuldade de entender a diferença entre o instinto gregário e a lei moral que ele tanto mencionava. Então, eu pesquisei o que significa instinto gregário, aí no dicionário online. Fala que é a tendência que faz com que pessoas ou animais se juntem, deixando de lado seus interesses individuais. Então, o instinto gregário, ele pode ser despertado. Como eles falam aqui, na tendência que faz com que as pessoas ou animais deixem de lado seus interesses. Então, ele é despertado, ele pode ser estimulado nas pessoas. Aí, vamos de exemplo. Amor maternal. O amor maternal, que ele fala no livro, ele é despertado, né? Gente, não estamos falando sobre as mães que abandonam seus filhos. Nós sabemos que tem algumas bem desajuizadas, com transtornos mentais e tal. Não, a gente tá falando sobre o comum, sobre as mães que normalmente são mães, né? O normal. Então, o desejo maternal ele é despertado assim que a mãe vê o bebê, ou quando ele tá no ventre, ou algum tempo depois que nasce, que a gente sabe que tem algumas mulheres que passam por depressão pós-parto. Então, tem essas situações também. Aí ele dá o exemplo também de instinto sexual. Algumas pessoas é desenvolvido mais cedo, ou depois, assim, cedo quando eu falo que é exposto a algum tipo de acontecimento que desenvolve, né, desperta esse instinto sexual antes do tempo, aí às vezes na infância, na adolescência, mas ele é despertado e também tem um instinto por comida, por água, então a fome, a sede, tem diversos instintos que são comuns para nós. Então ele descreve como um forte anseio ou desejo de agir de determinada maneira. Teve um dia que você andou debaixo do sol muito forte. E aí tudo que você quer é ingerir um líquido desesperadamente. Algumas pessoas vão preferir Coca-Cola, refrigerante. Mas o comum é você querer uma água, né? Pelo amor de Deus, bebam água. Então, você tá com aquele desejo, com aquele anseio de tomar um líquido para poder saciar a sua sede. Bom, então isso seria o instinto gregário. Ele vai dando, após falar desse instinto, ele fala que ele vai diferenciar, por exemplo, às vezes sentimos o desejo de ajudar uma pessoa. Esse desejo de ajudar alguém é diferente de sentir que você tem um tipo de dever ou obrigação de ajudar, que independe da sua vontade. Quando você escuta, por exemplo, um grito ou um pedido de socorro, você terá o desejo de ajudar a pessoa, que é o seu instinto gregário, atuando, ou então você vai ter o seu instinto de autopreservação, que é o de se manter fora de perigo. Então, você terá esses 2 impulsos que vão atuar em você. A maior parte das suas escolhas, na maior parte dos acontecimentos, no caso da sua vida. E aí, o que fará você escolher entre uma coisa e a outra?
C.S. Lewis fala que existe uma terceira coisa, né? Que há uma terceira coisa que dirá qual o instinto você deve seguir. Se você vai ajudar ao invés de fugir quando alguém te pedir socorro. Então, dentro das duas opções que você for tomar, vai haver essa terceira coisa que determinará a sua escolha. Então, vamos ver. Aí aqui no livro, ele diz que essa terceira coisa é a lei moral. A lei moral, para ele, é como se fosse um tom que devemos tocar no piano. Que os instintos, sejam os nossos instintos gregários ou seja o nosso instinto de autopreservação, eles são apenas teclas. Ele fala que, estritamente, os instintos e os impulsos não podem ser classificados como bons ou maus. Assim como no piano, não existe tecla certa ou errada. Na verdade, tudo depende da harmonia que deve ser tocada, do tom que deve ser tocado. Então, ele fala que, dependendo do momento, elas podem se tornar certas ou erradas. E aí, vamos de exemplo. A gente citou o amor de uma mãe, né? O amor maternal. E, normalmente, como eu disse no início, as mães, elas, as normais, né? Não as com algum problema, transtorno mental, transtorno de personalidade, elas naturalmente têm um instinto protetor. Se uma mãe decidir tocar o tom errado do seu instinto protetor, ela não vai deixar a criança tomar um sorvete porque vai ficar gripada. Não vai deixar a criança andar de bicicleta porque a criança vai cair. Não vai deixar fazer diversas coisas protegendo ela, impossibilitando ela de aprender com suas dificuldades. Então, de certa forma, ela vai estar injustiçando o filho, impedindo ele de se desenvolver. Ele vai ser como uma criança criada numa bolha que não sabe fazer nada, não sabe falar, não sabe andar, não teve nenhuma experiência, não vai conseguir tirar uma carteira de motorista, por exemplo, porque vai ter medo. Então, o tom que essa mãe vai tocar em relação ao seu instinto maternal, ele pode ser suprimindo para que o seu filho se desenvolva, ou então ela pode ser altamente protetora e causar injustiças com esse filho. E aí, na página 39, ele vai falar o seguinte, a lei moral não é um único instinto ou conjunto de instintos, mas sim algo que produz um tipo de tom. O tom que denominamos bondade ou conduta correta, que direciona os instintos. Então, entre as nossas teclas, os nossos instintos, né, entre o nosso piano, a lei moral é aquela que rege o tom que será tocado, qual o nível de estímulos que você dará para o seu instinto. Se você vai fazer ele cometer uma injustiça ou uma justiça, no caso, né? E aí ele continua falando, a coisa mais perigosa que você pode fazer é pegar um impulso de nossa própria natureza e determiná-lo como regra a ser seguido a todo custo. Então, determinar algo, por exemplo, é muito bom a mãe ser protetora com seus filhos, né? Ter aquele cuidado. E eu tô falando de mãe porque é o exemplo que ele citou aqui. É excelente, só que se ela seguir a todo custo este instinto, se ela não tiver uma dosagem para aquele instinto, ela vai cometer uma injustiça. Então ele fala, pois todos eles, os instintos, sem exceção, têm o poder de nos transformar em demônios se os estabelecermos como guias absoluto. Todos os instintos. Ele até cita sobre, por exemplo, um soldado na guerra. O soldado na guerra, ele vai estimular o patriotismo, pelo menos deveria ser assim, né? O servir ao país, o defender o país. Existem pessoas que estão contando com ele. Ele vai estimular a lutar, né? A se posicionar. Ou então ele simplesmente pode fugir. Qual o tom que ele vai tocar?
Então, qual o tom da lei moral? Essa é a primeira parte deste vídeo. Até mais!